Muito bem, então, gabarito do primeiro simulado do livro 2, quer dizer, do único simulado do livro 2, né? Vai corrigindo aí, ó. A número 1 é América, a número 2 é Canadá, a número 3 é Brasil, a número 4 é Canadá, a número 5 é Canadá, a número 6 é Canadá, a número 7 é Equador, a número 8 é América, a número 9 é Dinamarca, a número 10 é Equador, a número 11 é Canadá, a número 12 é Equador, a número 13 é América, 14 América, 15 Dinamarca, 16 América, 17 América, 18 América. Nossa, quanta América na última folha. Eu tenho certeza que tu deve ter gabaritado, mas caso tu tenha errado alguma, por favor, assista o vídeo da resolução. Tchau, tchau. Muito bem, então vamos à resolução do simulado. Bom, primeira questão aqui é do último Enem, né? Olha o que acontece aqui. Nós temos um... Aqui o que aconteceu? Tu tem um ímã que está se movimentando, se aproximando ou se afastando de um solenoide. Tá. Tem todo o texto aqui, né? Aí diz assim: a fim de se obter uma corrente com o mesmo sentido da figura, utilizando os mesmos materiais, outra possibilidade é mover a espira para. Bom, a gente sabe que a corrente no magnetismo é alternada. O norte está se afastando do ímã, do solenoide. Então, o que o solenoide vai colocar aqui? Um polo sul, para que ele retorne, né? Te lembra? Sempre do contra, lei de Lenz. O que eu quero aqui, então? Eu quero que um polo sul fique aqui. Tem dois jeitos para o polo sul ficar aqui. Ou o norte se afasta, ou o sul se aproxima. Aí vamos ver. Mover o ímã para a esquerda e o ímã para a direita com a polaridade invertida. Ah, tá. É mover a espira para a esquerda. Desculpe, né? Então tu mexe a espira para a esquerda, então essa espira aqui vai para a esquerda. E o ímã para a direita, então os dois vão se aproximar. Com a polaridade invertida. Letra A, sim. Porque daí o que nós teremos? O sul se aproximando do solenoide. Se o sul se aproxima do solenoide, ele vai tentar repelir o sul e vai colocar aqui um sul. Beleza? A número 2 é uma questão de circuito elétrico. Diz o que a 2? Que tu pode botar a chave na posição A ou na posição B, e aí pede a lâmpada 1 brilhará mais quando a chave estiver na posição. Bom, se a chave estiver na posição A, a lâmpada 2 deixa de existir, né? O circuito vai ser somente essas duas lâmpadas aqui, a lâmpada 1 e a lâmpada 3. Então assim, ó, vamos até redesenhar o circuito, ó. Nós teremos o positivo e o negativo. E aí o que nós temos aqui? A lâmpada 1 e a lâmpada 3 em paralelo, se tiver na posição A. Então esse aqui é o desenho da posição A. Considerando que as duas resistências têm o mesmo valor, RR, a resistência total dessa situação aqui vai ser R sobre 2. Né? E aí o interessante aqui também é ver o seguinte, o brilho da lâmpada está associado, né, à potência dela. Depende da corrente da tensão. Se aqui for 10 volts, aqui a gente vai ter 10 volts e aqui a gente vai ter 10 volts. É bom pensar nisso para ver o brilho da lâmpada. Bom, agora nós temos a situação onde tu botou no B. Quando tu botar no B, as três lâmpadas vão funcionar. Tu vai ter o positivo e o negativo. Tu vai ter a lâmpada 1 assim. Tu vai ter a lâmpada 3 aqui assim. E aí tu vai ter a lâmpada 2 aqui. O que isso aqui vira? Isso aqui vira um circuito misto, né? A gente já viu que cada uma tem um valor R, certo? O que vai acontecer aqui? Essas duas em paralelo, a gente já viu antes que vale R sobre 2, certo? Vão estar associadas em série com esse R aqui. Então, meio R mais R, nós temos uma resistência total de 1,5 R, né? E aqui nós tínhamos uma resistência total de meio R.
que vai acontecer com a voltagem aqui? Ela vai se dividir, né? Se aqui eu tinha 10 volts que eu tinha inventado, uma parte do 10 volts vai ficar aqui e uma parte do 10 volts vão ficar para essas duas. Claro que aqui, como o que acontece aqui, como não é, né? Numa associação em série, a maior fica com mais voltagem. Então, teria que dividir esse 10 por 3, que daria 3,3, né? Então, essa resistência aqui ganharia o dobro das outras duas, que seria 6,6 volts, aproximadamente. E essas duas aqui, 3,3. Então, a situação onde a lâmpada vai brilhar mais na situação A. Então, não pode ser a A, não pode ser a B. O que a C diz? A, pois a resistência equivalente será menor nesse caso. É verdade. A resistência equivalente na situação A é meio R. Então, a resposta só pode ser C. Vamos ver aí. A, pois a potência dissipada pelo gerador será menor nesse caso. Não. Como as lâmpadas vão brilhar mais, né, a potência dissipada pelo gerador será maior e não menor. Tá? A3 da CAF. É uma questão sobre cerca elétrica. Bom, qual é o cuidado que a gente tem aqui? A cerca elétrica não dá um choque mortal. Por quê? Porque a cerca elétrica, ela dá um choque de pouca amperagem. O que mata num choque é a amperagem. A cerca elétrica, ela tem 10.000 volts, mas esses 10.000 volts atuam de forma pulsante. Então a amperagem que a pessoa recebe, a corrente que passa pelo corpo da pessoa é pequena, não é suficiente para matar. Então letra A corrente elétrica recebida pelo ladrão é alta. Não, se a corrente fosse alta, mataria. Para não causar a morte, a corrente recebida pelo ladrão é baixa, provocando apenas queimaduras. Tem que ser a B. Vamos ver as outras. Se o ladrão estiver calçando sapatos de borracha, não, nada a ver, porque a cerca não precisa do terra. Mesmo que fosse possível o ladrão tocar apenas em um único condutor, sem que seu corpo tocasse, não deixaria de ganhar o choque, pois a tensão é muito alta. Essa letra D aqui não está explicando por que o choque não é mortal, tá? Número 4 também é da CAF, é uma questão que mistura um pouco de química, né? Diz aqui que tu emite íons Ca2+, e que a voltagem é de 4,4, a amperagem é 4,4 picoamperes. Pico é 10 na menos 12, é um prefixo, né? Infelizmente tem que saber de cor. Vamos lá. Os íons Ca2+, contêm elétrons, apesar de terem carga positiva. Correto, né? O que é um íon Ca2+? Ele tem 2 prótons a mais, mas isso não quer dizer que ele não tem elétrons, ele tem elétron. Só que ele tem 2 elétrons a menos, ou 2 prótons a mais. Então A1 tá certo, então não pode ser A, não pode ser a D. O Ca2+, que compõe a corrente elétrica, é formada somente por prótons. Não. Se a 1 tá certa, a 2 tá errada. Então essa questão 5 diz o seguinte. Tu tem 3, circuito alimentado, né? Uma DDP de 12. Como é que é a CAF, né? Então já e aí tu tem lâmpadas com inscrição de 12 e 15. É possível realizar essas medidas usando um microamperímetro. Sai do positivo. Não. Aí aqui nós temos se a corrente é de pico ampere, tu tem que usar um pico amperímetro. Então na realidade o que nós temos aqui é um circuito misto por causa dessa lâmpada 3. É 10 na menos 6. Que estão em série, né? E aqui nós estamos falando a simplificação desse circuito. Bom, em um segundo, a carga elétrica máxima por micrômetro quadrado que passa na sinapse é 4,4 vezes 10 na 12 aqui. Bom, quantidade de carga é kit, né? Aqui vai estar a lâmpada 2. O que ele diz ali? Que a corrente que passa por micrômetro quadrado é 4,4. Tu vai ter uma outra resistência, então 4,4, que é a soma vezes 10 na menos 12, né? Que é a soma da 3 mais da 4. Aqui é em um segundo. Então o que acontece? Então, a cada ramo aqui é 4,4 vezes 10 na menos 12 coulombs. Cada ramo ganha 12. Então o número 4 então, a lâmpada 1 ganha 12 e a lâmpada 2 ganha Canadá. E a soma da resistência aí 3 com a primeira folha ganha 12. Só que na hora que eu for separar o 5 da PUC, a resistência 3 e a resistência 4 são em série, né? O total delas é 12. Numa associação em série, a DDP se divide. Então, cada uma delas vai ganhar 6 volts. Então, essa vai ganhar 6, essa vai ganhar 6.
Então vamos ver. A corrente elétrica é diferente nas lâmpadas 1 e 2. Não, nas lâmpadas 1 e 2 tu tem a mesma DDP, a mesma corrente, tá fora A. A diferença de potencial é diferente nas lâmpadas 1 e 2. Não, é a mesma. A corrente elétrica da lâmpada 2 é maior que da lâmpada 3. Sim, a 2 tem 12 volts e a lâmpada 3 tem 6 volts. Vai ter mais corrente porque ela tem mais DDP. Então a resposta só pode ser a C. Tem que ser a C aqui, ó, vai ficar ruim. Vamos ver a D. Cada uma das lâmpadas 1 e 2 está sujeita a 6 volts. Não, estão sujeitas a 12, então está errada. Letra E. Cada uma das lâmpadas 3 e 4 está sujeita a 12. Ela inverteu, né? As 3 e 4 é 6 cada uma. Então só pode ser a C, tá? A 6 da PUC é uma questão de regra da mão direita, eu acho. Vamos ver. Em relação aos fenômenos físicos observados pela interação dos campos magnéticos originados pelo ímã e pela corrente elétrica, pode afirmar que. Bom, aqui nós estamos em 3D, né? Isso é a frente do desenho. Então, eu não tô com a minha câmera ligada, mas tu teve bastante exercícios desses para fazer na aula. Tem até um da Ubra que é bem parecido com esse, né? A corrente aqui vai estar subindo e a corrente aqui vai estar descendo, né? Essa corrente está dentro de um campo, né, pessoal? O campo vai sempre do norte para o sul. Então vamos fazer aqui ó, o campo de azul. Então, vou fazer aqui em cima para não ficar muito poluído, tá? O campo está indo do norte para o sul, certo? Então, tu tem que posicionar os dedos da tua mão, que são o campo, para a direita. Essa corrente aqui, ó, é uma corrente que está entrando na página. Não te esquece que nós estamos trabalhando aqui com o eixo Z, né? Tu tá olhando esse desenho de frente. Então, tu tem o campo indo para a direita, a corrente entrando na página. O que que vai acontecer? Como ela está aqui, né, subindo, está entrando, a força vai ser para baixo. Então aqui eu vou ter uma força para baixo, uma força magnética para baixo, e do outro lado, não preciso nem fazer a regra, como a corrente está no outro sentido, está saindo da folha, aqui eu vou ter uma força magnética para cima. Então esse lado aqui vai descer, né? E o outro lado vai subir. Então essa espira aqui, ela vai girar, olhando de frente aqui, no sentido horário. Então, o vetor indução magnética sobre a espira está orientado do sul para o norte? Não. Sobre a espira está orientado do norte para o sul. Letra A facilitou. O vetor indução muda o sentido da orientação enquanto a espira se move? Não. A indução magnética vai ser sempre a mesma. A espira percorrida pela corrente I tende a mover-se no sentido horário quando vista de frente? Só pode ser assim. Vamos ver a D. A força magnética que atua do lado da espira próximo do polo norte, esse lado aqui, tem orientação vertical para baixo. Não, aqui é vertical para cima. E a do polo sul tem vertical para baixo, diz que é vertical para cima. Então tu vê, só pode ser assim. Questão 7 da UCPEL. Um objeto A1 de massa M1 e carga Q1 é atraído por outro objeto O2 de massa M2 e carga Q2. A carga Q1 é o dobro da carga 2 e a massa 1 é 3/4 da massa 2. Ele quer a razão entre a aceleração dos objetos. Essa é uma questão simples com pega-ratão, tá? Tu tem um objeto 1, esse aqui é o objeto 1, ele está colocado próximo de um objeto 2, diz que eles são atraídos, né? Então uma carga é positiva, outra carga é negativa. Então o que nós temos aqui? A força que o 2 exerce no 1 e o que nós temos aqui? A força que o 1 exerce no 2. Aí, uma carga é 2 vezes maior que a outra. Sim, e daí, né? Essas forças são ação e reação. Não existe uma maneira de calcular essa força e outra maneira de calcular a outra força, né? As forças em módulos são sempre iguais. Então, olha só, não tem nada a ver com eletricidade essa questão. A força que o 2 exerce no 1 é sempre igual à força que o 1 exerce no 2. O que é a força que o 2 exerce no 1? É a massa do 1 vezes a aceleração dele. A força que o 1 exerce no 2 é a massa do 2 vezes a aceleração dele. A massa do 1 é 3/4 da massa do 2. Então aqui eu tenho 3/4 da massa do 2. A aceleração 1 eu não sei, porque ele quer uma razão. A massa do 2 é massa do 2 vezes a aceleração 2. Então eu posso cortar aqui, né? E aí se eu isolar ali,
aceleração 1 sobre a aceleração 2. A aceleração 2 passa dividindo. Aqui eu vou ter 4/3. Então, letra E. Beleza? Bom, a questão 8 da URGS desse ano, tu tem dois resistores com a mesma resistividade. R1 tem comprimento 2L e secção A, e o R2 tem comprimento L e secção transversal 2A. A corrente elétrica que percorre o circuito é... Bom, é uma associação em série, tem que somar, né? Então, URI, né? O que vai ser o I? Vai ser o U, que ele chamou de V, dividido pela resistência do 1 mais a resistência do 2. Só que para fazer isso aqui, o que nós vamos ter que usar? A segunda lei de Ohm. Então tu vai pegar o V e vai dividir. O que é a resistência 1? É a resistividade vezes o comprimento do 1. Diz que o comprimento do 1 é 2L. Né? E a área dele é A. Mais, vai faltar espacinho aqui, a resistividade é R, os dois são do mesmo material, só que o comprimento do 2 é L e a área dele é 2A. Então é uma questãozinha algébrica aqui, né? Como aqui é dividido, como aqui tem 2, né? O que tu vai fazer aqui? Vai fazer botar pra cá. O I é igual a V sobre... O que vai ser o mínimo ali? O mínimo vai ser 2A, né? E aí tu vai ter aqui 2 Rho vezes 2L mais Rho-L, né? Então eu vou ter 4 Rho-L mais Rho-L, 5 Rho-L, 2A sobe multiplicando. Então eu vou ter 2AV dividido por 5 resistividade vezes comprimento. Então, 2AV dividido por 5 Rho-L, América. E a questão 9, são partículas alfa, beta e gama, trajetórias coplanares. Assinale a alternativa que preenche corretamente, a julgar pelas trajetórias, o campo magnético. Bom, o que a gente tinha que saber para fazer isso aqui? O alfa é positivo, o beta é negativo e o gama é neutro, por isso que ele foi reto, né? Então aqui tem um campo. O que nós temos aqui? Ó? Isso aqui é a velocidade. Né? Então, te lembra aí, a velocidade é o dedão. Então tem que colocar o teu dedão para cima. Né? E aí o que acontece? A carga positiva é a palma da mão foi para a esquerda, a carga negativa que as costas foi para a direita. O único jeito disso acontecer é a sua mão ficar posicionada com os dedos entrando na folha. Senão não vai funcionar. Testa isso. Se tu tentar botar teus dedos saindo da folha, o que acontece? O positivo deveria ir para a direita e o negativo para a esquerda. Então esse campo aqui é um campo perpendicular ao plano do papel e que está entrando no plano do papel. Então, no X não é, no Y não é, no Y não é. Entra perpendicularmente no plano da figura. Dinamarca. Beleza? A questão 10 também da URGS diz que dois campos, um elétrico e outro magnético, são antiparalelos. O que são antiparalelos? Significa que eles têm mesma direção, porém em sentidos opostos. Tipo assim, o campo elétrico é horizontal para a direita e o campo magnético é horizontal para a esquerda. Ou vertical, não se sabe, né? Uma partícula eletricamente carregada é liberada a partir do repouso. Ah, bom. O que a gente sabe então, né? No meio desse campo, desses dois campos, tu coloca uma partícula com uma velocidade igual a 0. O que vai acontecer? Ela só vai estar sujeita à força elétrica. Se essa partícula é positiva e o campo elétrico é para a direita, quando a carga é positiva, ela anda a favor do campo. Então vai ter uma força elétrica puxando ela para a direita, porque a força magnética vale 0. Não te esquece que força magnética é bem-vindo, querido seno. Se a velocidade vale 0, a força magnética vale 0. Então, qual é a trajetória que ela vai descrever? Ela vai ir na direção somente do campo elétrico. Então ela vai descrever uma trajetória retilínea.
Tudo por causa do antiparalelo aqui, né? A próxima questão, que é a 11 também da URGS, diz que um campo magnético uniforme atravessa perpendicularmente o plano da figura. Então tu tem um campo aqui direcionado para fora da página, isso é importante. Então aqui tem um campo que é uma bolinha aqui, ó, né? O fluxo desse campo através do circuito aumenta a taxa de 1 Weber por segundo. Opa! Então, o que está acontecendo aqui? O fluxo através do circuito varia. Quando o fluxo varia, surge corrente elétrica induzida. Nessa situação, leitura do amperímetro em amperes. Bom, o que acontece aqui? Tu já tem uma bateria de 3 volts e tu já tem uma resistência. Isso aqui, sem a presença do campo magnético, já criaria uma corrente nesse circuito, né, nesse sentido aqui, no sentido anti-horário. Quanto vale essa corrente? URI, o U do circuito é 3, a resistência do circuito é 2, vezes a corrente. Essa corrente criada pela bateria vale 1,5 amperes, beleza? No sentido anti-horário. Aqui nós temos um fluxo saindo, né, que a taxa aumenta. E aí o que a gente sabe, né? O que a gente faz? Transforma o circuito numa espira, coloca aqui o ímã, certo? Se o fluxo está saindo da espira, está saindo desse campo, né? Aqui está o circuito, ó, tá vendo? Ele está saindo. Então aqui nós temos um polo sul. Se está aumentando, né? Se o fluxo aumenta, é como se o ímã se aproximasse da espira. E aí quando o sul se aproxima, ela quer repelir o sul, então ela coloca aqui um polo sul. E aí esse polo sul cria uma corrente no sentido anti-horário. Então tu vê, ó, o fluxo magnético vai criar uma corrente no sentido anti-horário. Vamos chamar isso aqui de II, que é a corrente induzida. E aí como que eu vou saber a leitura desse amperímetro aqui, né? Essa corrente induzida aumenta a taxa de 1 Weber por segundo. O que é 1 Weber por segundo? É uma questão chata. A força eletromotriz é em módulo, né? Mas o certo é negativo, menos a variação de fluxo sobre a variação de tempo. Weber dividido por segundo é volt. Então isso aqui, ó, é 1 volt. Só que esse 1 volt, ele está se opondo, né, aqui. Então o que acontece? URI, o magnetismo produz 1 volt, a resistência é 2 vezes I, tu tem um I de meio ampere, só que contra, né? Esse I de 1,5 ampere é a favor, esse I de meio ampere é contra, então eles se subtraem. Então a corrente resultante do amperímetro é 1,5 menos 0,5. Tu tem uma corrente resultante de 1 ampere. Canadá. A questão 12 da UFSM fala sobre as inovações e tal. Em comum, todas as formas de produção de energia elétrica baseiam-se na lei da indução de Faraday, descoberta ainda no século XIX, a qual expressa o fato de o aquecimento de uma bobina, não tem nada a ver com aquecimento, né? A lei de Faraday é a variação de fluxo. O movimento de rotação de uma bobina condutora induz uma força mecânica. Não, não é mecânica. O movimento de rotação de uma bobina condutora induz uma força eletromotriz que movimenta os elétrons do condutor. Só que não é na realidade o movimento de rotação da bobina, né? É a variação do fluxo magnético, que pode ser produzido pela rotação. Vamos ver se tem uma melhor. A variação do fluxo elétrico, não. Faraday não tem nada a ver com variação de fluxo elétrico. Letra E. A variação do fluxo magnético, a variação do fluxo magnético através de uma bobina induz uma força eletromotriz que movimenta os elétrons. Então a melhor resposta é Equador. Podia ser que fosse pela rotação, mas dependendo de como tivesse o campo, né? Aqui se tu diz o movimento de rotação, tu não está dizendo que existe campo magnético. Então só pode ser aí. Bom, a questão 13 também de Santa Maria diz o seguinte. Tá, bom, aqui ele dá toda a explicação, né? Que da temperatura, tal, dos elétrons, tal. Já foi lâmpada. Tá.
Por que uma lâmpada incandescente de 100 watts a 110 volts, como usada pelo personagem da tira, queima quando ligada numa rede de 220? Bom, essa pergunta é uma pergunta bem comum, tá? Potência é a voltagem ao quadrado dividido pela resistência. Então a potência é diretamente proporcional à voltagem ao quadrado. Se tu tem uma lâmpada feita para 110 e tu ligar ela no 220, tu tá dobrando a voltagem. Se essa voltagem passar a valer 2U, a potência vai passar a valer 4P. No exercício, tu tem a explicação que uma lâmpada incandescente ela brilha por aquecimento. Então, o que é queimar, né, a lâmpada? Tu derrete o filamento, de tanto que o filamento esquenta. Porque uma lâmpada de 100 watts ela é feita para produzir 100 watts, e não para produzir 400 watts quando tu dobrar a voltagem. Então a explicação vai ser que o excesso de calor do filamento, né, vai queimar o filamento, vai derreter o filamento. Então, ao dobrar a tensão, a lâmpada dissipa energia a uma taxa 4 vezes maior. Opa, letra A perfeita. Tem que ser a resposta. Ao dobrar a tensão, a lâmpada dissipa energia a uma taxa 2 vezes maior. Não, 4. Ao dobrar a corrente, a lâmpada dissipa energia a uma taxa 2 vezes maior. Não, se tu dobrar a corrente é porque tu dobrou a tensão, então vai ser 4 vezes maior. Ao dobrar a corrente, a resistência da lâmpada não, a resistência da lâmpada é sempre a mesma. Ao dobrar a corrente, a potência cai pela metade. Não, a potência vai aumentar 4 vezes. Então só pode ser América. A questão 14 diz que em uma instalação doméstica as tomadas são ligadas em paralelo. Isso a gente vê bastante, né? Não pode errar esse tipo de questão. Para que as resistências sejam independentes. Né? Qual é o objetivo do paralelo? Manter a tensão. Então, é paralelo para que a mesma tensão seja aplicada em todos os eletrodomésticos. Então, é América. O objetivo do paralelo é manter a tensão. Isso era fácil. Se nas extremidades de uma resistência R for aplicada uma potencial V e uma corrente I, atravessará essa resistência e a potência gerada nesse caso é V vezes I. Se só a resistência R for mantida constante e a corrente for duplicada, em consequência, a nova potência gerada vai ser igual a... Bom, essa questão aqui é um pega-ratão, né? Porque não tem como duplicar a potência, duplicar a corrente sem duplicar a voltagem. Por quê? Porque a resistência foi mantida constante. Tinha que pensar aqui no piriri. Olha só. Se a resistência foi mantida constante e a corrente duplicou, então a potência vai ficar 4 vezes maior. É Dinamarca, é parecida com aquela de antes de Santa Maria, só que aquela era a voltagem. Porque tu tem que pensar o seguinte, meu amiguinho, U é igual a R vezes I. Tá? A resistência foi mantida constante. Como que o I dobrou? Cara, o I dobrou porque o U dobrou. Então se tu pensar na fórmula original da potência, π. O que aconteceu com a corrente? Dobrou. Sim, mas por que a corrente dobrou? Porque a voltagem dobrou. Se esse número dobrar e esse número dobrar, tu vai ter uma potência 4 vezes maior. Por isso que é bom pensar nessa aqui quando ele falou que não teve mudança na resistência. A 16 da Unisc é campo magnético. É uma questão fácil para quem sabe, tá? Porque ele pede os ângulos da força faz com os vetores corrente, comprimento e campo. O que a gente sabe? Que força, corrente e campo são ortogonais. Te lembra? O que são vetores ortogonais? Um está no x, um está no y e um está no z. Quer dizer, o ângulo de cruzamento entre eles é 90. Então é 90 e 90. Um vetor vai ser y, um vetor vai ser x e o outro vetor vai ser z. Entre eles, o ângulo será sempre 90. A penúltima é da UPF, são uma questão conceitual, né? Sobre eletricidade e magnetismo. Se uma partícula com carga não nula, positiva ou negativa, se move num campo uniforme perpendicular à direção do campo, então a força magnética sobre ela é nula. Mentira. Se ela se move na perpendicular, a força não será nula, né? Quando a velocidade
é perpendicular ao campo, a força é máxima, porque o ângulo é 90. Somente ímãs permanentes podem produzir num dado ponto de espaço campos magnéticos de módulo e direção constantes. Não. Tu pode produzir um campo magnético constante com um solenoide, por exemplo, ou com uma corrente elétrica. Então, a 1, né, está correto que se afirma não pode ser a B, não pode ser a C, não pode ser a D, não pode ser a E. Então só pode ser a A. Quando dois condutores são colocados em paralelo e percorridos por correntes contínuas no mesmo módulo e sentido, observa que os fios se atraem. Sim, a regra do beijinho é aquela, né? Tu tem dois fios e os dois fios estão a corrente para cima, paralelos, eles se atraem, porque eles criam campos em sentidos opostos. Então a outra está certa. Uma carga elétrica em movimento pode gerar um campo magnético, mas não um campo elétrico. Totalmente errada, né, pessoal? Uma carga elétrica sempre gera campo elétrico. Se uma carga elétrica estiver em movimento, ao redor dela nós teremos um campo magnético e um campo elétrico. Se essa carga estivesse em repouso, tu teria apenas o campo elétrico. O campo elétrico está sempre junto com a carga elétrica. Então, América. E a última, a 18 da UPF, diz que no laboratório de física o professor solicita aos alunos para medir o valor da resistência de um resistor, utilizando um voltímetro e um amperímetro. Que arranjos podem indicar essa medição? Bom, o voltímetro sempre em paralelo e o amperímetro sempre em série. Esquema A, nós temos o amperímetro em série e o voltímetro em paralelo. Letra A, perfeita. Vamos ver a B. O voltímetro está em série, não pode. Letra C, o amperímetro está em paralelo com com o gerador ainda. Vai dar um curto-circuito isso aqui. No esquema D, os dois estão em série, nada a ver. E no esquema E, os dois estão em paralelo. Então só podia ser o esquema A. Beleza? Bom estudo, espero que tenha dado tudo certo. Beijo.